Fala turma, eu sou o professor Adriano. Vamos resolver mais um exercício. Não se esqueça de se inscrever nesse canal se você não é inscrito. Se você é inscrito, dá like, ativa o sininho de notificação para você ficar sempre por dentro de todas as novidades, tá bom? Vamos resolver mais um exercício. Esse exercício pede o seguinte: faça um programa que verifique se uma letra digitada é vogal ou consoante. Bom, um exercício relativamente simples, porém que dá para a gente aprender muita coisa com ele. Bom, as vogais é fácil da gente entender, né? As vogais são o A, o E, o I, o O e o U. O restante é consoante. Então basta a gente descobrir o que é uma vogal e informar que é uma vogal. E o que não for vogal, a gente vai considerar que é consoante, beleza? Bom, vamos lá. Forma mais simples, então, primeiro a gente precisa ler essa variável, né? ler essa vogal. Então, vamos criar uma variável, um espaço na memória que vai se chamar vogal. Vogal vai receber um input com uma mensagem: digite uma vogal. Opa, vogal. Bom, percebam o seguinte, em todos os exercícios anteriores a gente sempre trabalhou com número, né? E números inteiros, números reais, e a gente colocava uma palavra aqui na frente, ó, que era o int ou o float. Bom, o int e o float, ele serve para converter o que o usuário digitar para um valor inteiro ou para um valor real. Porque o input, por padrão, ele entende que tudo que o usuário digitar nele vai ser uma string, ou seja, vai ser uma palavra, certo? Vai ser um texto. Então, quando a gente está pensando em trabalhar com números, a gente precisa converter. Nesse caso, como a gente já espera trabalhar somente com uma vogal, a gente não vai precisar converter para nada. Então, a gente não precisa colocar nada aqui na frente do input. Beleza? Primeiro aprendizado desse exercício, hein? Bom, depois que nós temos a vogal, basta realizar o teste, né? O teste, vamos testar, por exemplo, se é a letra A. If vogal igual. Nos exercícios anteriores, vamos fazer uma revisão. Nos exercícios anteriores, quando a gente estava atribuindo um valor, lendo um valor, né, nos exercícios que a gente realizou cálculos matemáticos, a gente utilizou sempre um igual. Quando a gente utiliza um igual, a gente está fazendo uma operação de atribuição em Python. Ou seja, a gente está falando que a variável vogal recebe esse valor. A gente está transferindo esse valor para esse espaço de memória, para essa variável. Quando a gente realiza um cálculo, da mesma forma, a gente está falando que a variável vai receber esse cálculo, esse processamento. Quando a gente quer comparar em Python, utilizar o operador lógico de igualdade, a gente tem que colocar dois iguais. Então, para comparar se a vogal é igual à letra A, a gente tem que colocar dois iguais. E lembrem que quando a gente está aqui dentro do input, a gente não coloca as aspas, e eu já expliquei que pode ser aspas simples ou aspas duplas, não tem diferença nenhuma. Aqui, da mesma forma, a gente vai ter que colocar o A entre aspas, certo? Por quê? Porque tudo que tiver entre aspas em Python, ele entende que é uma palavra, uma string, ou seja, um caractere que é um texto. Então a gente precisa comparar if vogal igual é a operação a operação lógica de comparar uma igualdade, ou seja, se o usuário digitou a letra A, então a gente vai mostrar um print dizendo que é uma vogal. Print é uma vogal. Vamos testar, ver se vai dar certo? Primeiro, vamos clicar aqui no Play, certo? No símbolozinho aqui, o Google Colab vai executar o nosso código e ele vai e a mensagem que a gente colocou foi a seguinte, ó, digite uma vogal, o usuário já vai digitar uma vogal, né? Então o certo é digite uma letra. A gente vai colocar e testar se é uma vogal ou uma consoante. Então vamos digitar a letra A e testar se ele vai entrar nesse código. Ele entrou aqui dentro, falou que é uma vogal. Vamos corrigir lá a informação para o usuário não ficar perdido, né? Digite uma letra. Vamos executar novamente. Para executar, pode clicar aqui no símbolo do play. Digite uma letra.
Quando digitamos o A, deu certo. Ele falou que era uma vogal. Vamos digitar o B. Se nós digitarmos o B, ele não fez nada. Executou e não fez nada, porque a gente não colocou nada no nosso código. Beleza? Bom, então vamos lá. Como que a gente pode testar agora todas as outras vogais? Por que a gente vai testar as vogais? Porque a gente tem menos vogais, a gente tem só 5 vogais. Né? Se a gente tem 5 vogais, a gente tem o restante tudo é consoante. Então basta a gente testar só as vogais, porque a gente pode colocar 5 ifs. Vou fazer da maneira mais simples para vocês entenderem como a gente evolui esse código. Né? Imagine que a gente tem que aprender a construir o raciocínio lógico, né? Entender como que o computador processa as informações para que a gente aprenda a pensar como computador, ou seja, para que a gente desenvolva um raciocínio lógico de programação, para que a gente construa bons softwares. Então vamos pensar da forma mais simples, que seria 5 ifs. Então 5 ifs, eu coloquei um if para o A, vou copiar aqui, ó, selecionar, Ctrl C, Ctrl V. Lembrando que a gente tem que respeitar a indentação do Python, né? Se eu tivesse colocado isso aqui à frente, esse if ficaria dentro desse outro if. Né? Então no Python a gente tem que colocar a indentação, porque se a gente não colocar a indentação, ele vai dar um erro. Se eu apagar aqui, ele já vai sublinhar falando que tem um erro. E caso eu coloque esse if aqui dentro da indentação, ou seja, se eu der um espaço aqui nele também, um tab, o que vai acontecer? Ele vai entender que esse if está dentro desse outro if. A gente pode colocar um if dentro do outro, mas nesse caso a gente não quer colocar um if dentro do outro. Então colocamos aqui um if para o A, um if para o E, agora um para o I, para o O, e também para o U, certo? Bom, vocês viram que aí, ó, percebam que se eu só copiar e colar, esse if que ficou dentro do outro. Ó. Se ficar dentro do outro, ele só vai executar se entrar dentro desse if, né? E aqui eu teria que ter ainda uma indentação. Por isso que ele está acusando ele. Então eu vou apagar esse espaço, porque eu não quero que ele fique dentro do outro, eu quero que ele fique fora. Então o O e agora o U. Beleza? Temos então cinco ifs, um para o A, para o E, para o I, para o O e para o U. Se nós executarmos, clicar aqui no play, se eu digitar, por exemplo, a letra U agora, der um Enter, ele vai falar, é uma vogal, certo? Então tudo bem, está funcionando o nosso código, né? Vocês estão aprendendo o raciocínio lógico. Esse aqui é o pensamento mais simples, né? Para quem já entendeu, já está um pouco mais evoluído, talvez até fique sem paciência vendo esse vídeo, mas vamos no passo a passo mesmo, para que todos entendam como construir o raciocínio lógico. Esse é o primeiro pensamento de alguém que está aprendendo. Construa 5 ifs, se caiu dentro de um if, é vogal. Se não caiu dentro de um if, é uma consoante. Então poderia colocar agora aqui um print fora de tudo, ó. Poderia colocar aqui, ó, lá embaixo, né, fora da indentação, print é consoante. Se executarmos, vamos fazer o teste. A gente já viu que se digitar o A cai dentro de um if, se digitar o U cai dentro de um if, vai ser da mesma forma com o E, com o I e com o O. Vamos digitar agora uma letra qualquer que seja uma consoante. Digitar, por exemplo, a letra B. Se eu digitar a letra B e executar, ele vai falar que é consoante. Certo? Bom, pode parecer que nós terminamos de resolver o problema, mas vamos fazer um teste. Se eu digitar agora a letra I, qualquer uma vogal, o que vai acontecer? Ele vai cair dentro de um if desse, certo? E ele vai falar que é uma vogal e uma consoante, porque o print de consoante está aqui embaixo. Então não deu certo. Bom, beleza, professor, mas nós aprendemos o else. Então vamos colocar o else. Se a gente colocar o else, a gente colocar o else aqui então, ó, vamos colocar aqui else.
dois pontos, ou seja, se não for nenhuma dessas opções, ele vai printar consoante, beleza? Então vamos testar, clica aqui no play. Se digitarmos agora, por exemplo, a letra U, certo? Se eu digitar a letra U, é uma vogal, beleza, porque agora ele imprimiu só o que era vogal. Então, ó, se if vogal igual a U, print é uma vogal. Se não, é consoante. Então deu certo até o momento. Vamos testar agora com uma consoante. Se eu digitar agora a letra B, o que vai acontecer? Ele vai falar que é uma consoante. Também deu certo. Só que vamos testar. O que vocês acham? Tá dando certo, né, professor? Você está falando muita coisa aí e aparentemente está tentando me levar para algum caminho para mostrar que tem um erro, né? É verdade. Vou te mostrar agora que se nós digitarmos a letra U vai dar certo. Se nós digitarmos uma consoante vai dar certo. Porém, se a gente digitar qualquer letra, como o A, o E, o I e o O, vai dar um resultado inesperado. Quer ver? Se eu digitar a letra E, ele vai falar que é uma vogal e também vai falar que é uma consoante. Professor, e agora? O que aconteceu? Bom, o else, ele está vinculado ao primeiro if que ele tem acima dele, certo? Ou seja, então esse else só está vinculado a esse if. Então, quando nós digitamos a letra E, ele não tem else para ele aqui, ó, só tem um if e não tem else, certo? Então, o que acontece? Ele não entende o contrário, certo? Ou seja, não tem um else para essa condição aqui, para esse if, então ele não executa nada. Vai para a próxima linha. É um i? Não, não é um i, então ele não entra nesse laço condicional. É um o? Também não é. Não entra nesse laço. Só que quando ele entra aqui, ele faz o teste. Isso daqui é verdadeiro? É um u? Não, não é um u. Mas tem um else, ou seja, se isso aqui não é true, isso aqui vai ser true. Ou seja, vai ser verdadeiro. Se isso aqui não for verdadeiro, isso aqui é verdadeiro. Então ele executa essa operação. Por quê? Porque o E, ele não é U, né, mas ele é um else, então aqui do U, que tem uma mensagem consoante, dá um resultado inesperado, ou seja, não funciona com um else simplesmente aqui. Bom, então uma forma que nós poderíamos solucionar isso, professor, seria colocar um else em todos os ifs, concordam? Concordam? Eu acredito que vocês imaginam que vai funcionar. Se eu colocar um else, então, print é consoante, para todos os ifs, vai dar certo? Vai dar certo. Inclusive, eu até desafio vocês a testarem fazer isso. Só que qual é o problema? Se eu colocar um else para todos os ifs, o que vai acontecer? Eu vou ficar com um código muito denso. Ó. Imaginem que eu já começo a digitar aqui. Falo, não, professor, essa estratégia dá certo. E realmente dá certo. Né? Porém, se eu copiar aqui, ó, Ctrl C, venho aqui no O, dou um Ctrl V, aqui eu já solucionei, se eu der respeitando, a gente tem que respeitar a indentação, né? Então eu apago esse espaço aqui para ficar identado, tem que ficar na mesma indentação esse if e esse else. Se eu fizer dessa forma, eu já resolvi um problema. Posso colocar aqui também para o I, para o E e para o A. Porém, professor, o que vai acontecer? Meu código vai ficar muito extenso. Tem uma forma um pouco mais eficiente de resolver esse problema sem colocar else para cada if? Tem. Basta que eu faça uma forma de vincular todos esses ifs. Ou seja, para que esses ifs estejam vinculados, ou seja, esse if esteja vinculado a esse, que esteja vinculado a esse, que esteja vinculado a esse, que esteja vinculado a esse, e o senão é para qualquer condição que não seja nenhuma dessas daqui. Então, como eu faço isso? O primeiro if eu vou chamar de if mesmo, certo? Agora, o segundo if, eu não vou chamar ele de if, eu vou chamar ele de elif. Elif significa else if, ou seja, se essa condição for verdadeira, print é uma vogal, ou seja, se a vogal for igual a, print é uma vogal. Se não, se, ou seja, se a vogal for e, também vai printar isso daqui. Ou seja, é como se fosse um se não vinculado, é o elif, se não se.
se uma condição, se não se essa condição, se não se essa condição, ou se não de tudo. Ou seja, não for nenhuma das condições acima. Por quê? Porque as vogais são o A, o E, o I, o O e o U. Se for o A, se não se, ou seja, se for o A ou se for o B, o E, ou se for o I, ou se for o O, ou se for o U, eu quero que você printe uma vogal. Se não for nenhuma dessas condições, aí sim eu quero que você imprima que é uma consoante. Então vamos vincular todos, basta colocar o elif em vez de if. Elif, como eu disse para você, significa se não se. Eu coloco agora elif aqui e eu coloco elif aqui também. O primeiro if vai ser if e os outros vão ser elifs. A gente fala que são, então, estruturas de decisão aninhadas, ou seja, eu tenho mais de uma condição verdadeira aqui dentro. Nós executarmos agora, eu clico no play, e agora a gente vai digitar um valor. Certo? Vamos digitar, por exemplo, a letra I, que a gente sabe que está aqui no meio. Se eu digitar o I, ele vai falar que é uma vogal. Porém, agora se eu testar mais uma vez e digitar a letra C, o que vai acontecer? Ele vai falar que é uma consoante, certo? Porque esse senão agora, ele vale para todos esses sis. E aí, pessoal, gostaram? Entenderam? Eu disse que dá para aprender muita coisa nesse exercício, né? Vamos aprender mais um conceito, então? Bom, em programação, vocês já perceberam que a gente tem, então, condições como essas daqui, onde a gente tem valores que são verdadeiros ou valores que são falsos. Quando a gente fala verdadeiro ou falso, a gente pode falar também de 0 ou 1. Ou seja, isso em computação a gente chama de valor binário. Ou é uma coisa ou é outra. Ou está ligado ou está desligado. Ou é verdadeiro ou é falso. E quando a gente pensa então em valores binários, a gente tem uma tabela em programação que se chama tabela verdade. Certo? A tabela verdade ela trabalha com operadores lógicos, que são o E, né, que a gente pode, em programação a gente chama também ele de AND, e a gente trabalha com o OR, certo? Que é o OR em programação. Como eu disse a vocês, em Python normalmente a gente simplesmente traduz. E aqui a gente pode gerar uma tabela, certo? Essa tabela seria a seguinte, ó. Imagine que eu tenho uma condição, certo? Que ela seja verdadeira e verdadeira no OR. Ou o OR é o AND, né? Imagine a seguinte situação, eu falo para vocês assim, ó. Ou eu assisto uma aula de programação do professor Adriano no YouTube, ou eu assisto no Instagram. Se você assistir no YouTube ou no Instagram, você assistiu uma aula do professor Adriano? Assistiu, porque nos dois lugares são aulas. Ou seja, ou você assistiu no YouTube ou você assistiu no Instagram. Então, verdadeiro com verdadeiro, se perguntar, você assistiu uma aula do professor Adriano? Você vai falar que sim, é verdade, você assistiu, certo? Agora, eu pergunto para você o seguinte, você assistiu, utilizando aqui o E lógico do professor Adriano, você assistiu uma aula do professor Adriano no YouTube e no Instagram? Bom, pensando que você está utilizando o computador ou o celular e não é possível que você execute os dois aplicativos ao mesmo tempo. Certo? Ou seja, você assistiu uma aula no Instagram e no YouTube, se você assistiu uma aula no YouTube e o celular ou o computador não permite que você assista aos dois ao mesmo tempo, certo? Então essa condição aqui do Instagram vai ser falsa, certo? Então, verdadeiro com verdadeiro no lógico vai dar um falso. Por quê? Porque não tem como você assistir aula no Instagram e no YouTube, certo? Ao mesmo tempo. Então essa é a diferença do e do ou, certo? Se eu digo para vocês que é uma condição do tipo e, as duas opções têm que ser verdadeiras para que seja um valor verdadeiro aqui, certo? No ou não, basta que qualquer uma dessas condições seja verdadeiras, o resultado vai ser verdadeiro. Por quê? Porque eu posso assistir ou no YouTube ou no Instagram. Agora, tem como assistir no YouTube e no Instagram ao mesmo tempo?
lembrando da condição que o seu celular ou o computador não permite isso. Vai dar falso, certo? Porque eu não consigo fazer essas duas coisas ao mesmo tempo. Então este é o e e o ou lógico, e a gente poderia utilizar ele aqui nesse caso da vogal, certo? Por quê? Porque imaginem a seguinte situação. Se eu quero comparar lá ó, a minha vogal, certo? Se eu utilizar um ou lógico aqui, a minha vogal ela pode ser igual ao a ou o e ou o i e aqui um ou o o ou um u, certo? Entenderam? Então qualquer uma dessas opções aqui vai dar o resultado verdadeiro. Por quê? Porque se o usuário digitou a letra A, por exemplo, se o usuário digitou a letra A, esse aqui vai ser verdadeiro, certo? Mas o restante vai ser tudo falso. Mas ele fez uma condição que considera verdadeira, né? Ou seja, tendo uma verdade, o resto vai ser verdade. Ou seja, nosso teste lógico aqui com o ou vai ser verdadeiro. Então eu posso fazer isso daqui dentro da programação e colocar tudo em uma linha só. Bom, talvez esteja um pouco confuso no início, mas eu vou digitar aqui para vocês verem como é. Eu vou comentar esse código. Certo aqui, ó, desse if até aqui no else. Eu vou apertar Ctrl barra, aí vai ficar comentado. Esse código aqui que está na cor verde, então ele não é executado. Então eu vou falar agora, ó, if vogal igual, ou seja, para fazer a comparação tem que ser dois iguais. Igual, a. E agora aqui que está o segredo, né? Que eu coloco o ou. Ou, que em inglês é or, né? If vogal igual a or, aqui eu não posso colocar simplesmente ó, igual a B, a E. Né? Eu não posso simplesmente colocar aqui, eu tenho que repetir a minha variável. Então eu coloco aqui, ó, vogal, dois iguais a E. Or, vogal, igual a I. Eu posso dar um enter aqui, ele não vai dar erro, eu acredito. Vogal, igual a O. Or, vogal, igual a U, dois pontos, ou seja, o que eu quero que ele execute? Eu quero que ele informe uma mensagem que é print é uma vogal. Ele deu um erro aqui, porque eu acho que ele não, acho que se eu der um tab aqui, ele corrige para mim colocar tudo na mesma linha, né? Eu quero colocar tudo na mesma linha, pessoal, para que vocês vejam aqui, né? Sem eu ter que puxar a tela aqui para o lado. Então, se a vogal for igual a, ou a vogal for igual a E, ou a vogal for igual a I, e aqui eu tenho que colocar mais um OR, né? OR, ou seja, ou a vogal for igual ao O, ou a vogal for igual a U, é para imprimir uma mensagem que é uma vogal. Só que ele não deu certo, pessoal, aqui para a gente colocando aqui na frente, né? Eu queria que ele permitisse, ó, mas não permitiu. Então eu vou ter que colocar aqui na frente mesmo, certo? Mas percebam então que o código está todo aqui para o lado, ó. Então, if vogal igual a, ou vogal igual a E, ou vogal igual a I, ou vogal igual a O, ou a vogal igual a U, dois pontos, print é uma vogal. Se não, else, dois pontos, print é uma consoante. É uma consoante. Eu posso também diminuir o zoom, né, para ficar tudo em uma linha, só que aí fica um pouco menor para vocês verem. Mas aqui eu consegui colocar tudo em uma linha. Ó. Se a vogal for igual a ou a vogal for igual a E, ou a vogal for igual a I,
ou a vogal for igual ao O, ou a vogal for igual ao U, dois pontos, print é uma vogal. Se não, print é uma consoante. Vamos testar, ver se vai ter o mesmo resultado? Se eu clicar aqui no símbolo de play, digite uma letra. Vou digitar agora a letra I. Ele vai falar que é uma vogal. Se nós executarmos mais uma vez, e agora eu vou digitar a letra D, ele vai falar que é uma consoante. Entenderam, pessoal? Muito aprendizado nesse exercício, não é? Bom, vimos toda uma evolução de como chegar a um código que estava em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 linhas, certo? Fizemos 12 linhas virarem apenas 4 linhas. Fora que essas 12 linhas, no começo, quase que a gente fez ela virar pelo menos mais umas 5 linhas, né? Que dariam umas 17 linhas se a gente tivesse colocado um else para cada if desse daqui. Que a gente teria o mesmo resultado? Teria. Porém, a gente teria um código muito maior. Dessa forma aqui, utilizando o elif, a gente já teve um código menor, e utilizando o ou lógico, ou seja, o or, a gente teve um código ainda menor, certo? Analisem essa tabela aqui, pesquisem na internet para já ir aprendendo sobre o assunto, mas eu garanto para vocês que a gente vai ter um monte de exercícios para que vocês entendam o e o ou lógico, tá bom? Espero que vocês estejam aprendendo e próximo exercício.